Quando tudo está fácil, é fácil ser um facilitador. Vamos lá? E aí, bora? Mas quando há insatisfação, falta de tempo, quebra de expectativa e temas delicados, as coisas podem ficar bem difíceis. Então pergunte-se, será que você realmente tem o que precisa? A resposta é sim. Nós passamos literalmente milhares de horas descobrindo e compilando os caminhos da facilitação. E nesse curso, nós vamos estruturar tudo isso de forma simples e objetiva. Existem milhares de formas de facilitar um grupo. Você vai encontrar o seu jeito de fazer isso com maestria. É importante lembrar que o facilitador é aquela pessoa que chega no grupo para conduzir os diálogos, mas o grupo que resolve o problema. A facilitação é mais ou menos como reger uma orquestra, mas ao invés de música, a gente conduz os grupos para que eles resolvam seus objetivos. E facilitar workshops é uma adrenalina, porque você pode estar super organizado, você nunca vai saber o que vai acontecer depois que o grupo começa. Mas é muito legal estar em contato com pessoas novas e diferentes temas todos os dias. E especialmente fazer com que as pessoas percebam que aquele grupo é capaz de trabalhar junto e resolver problemas. No fim do dia, facilitar grupos é uma atividade muito gratificante. E se você está interessado em aprimorar suas habilidades como facilitador, lembre-se, essa é uma jornada que está repleta de oportunidades de desenvolvimento e de conhecimento. E a melhor parte é que você nunca para de aprender e se desenvolver. Bora lá para esse curso! Salve, salve, pessoal! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos à primeira live do Faciliter, o nosso primeiro núcleo, essa comunidade para facilitadores do Brasil. Eu sou o Leandro, eu sou um entusiasta da facilitação, apaixonado por dinâmicas de design thinking, e estou muito feliz e muito empolgado com estar aqui com vocês essa noite. E o que temos para hoje, pessoal? Muito bem. Então, hoje, pessoal, nós iremos falar e tratar sobre como lidar com conflitos dentro de uma facilitação. Então, será um papo de mais ou menos 1 hora que a gente vai ter aí. Vamos conversar sobre aquele assunto, aqueles temas que a gente sabe, né? Todo mundo que trabalha com facilitação, trabalha com times, trabalha com colaboração, eventualmente vai passar por situações difíceis. E a gente quer conversar um pouco sobre isso, trazer um pouco das dinâmicas, trazer um pouco de ferramentas e trazer esse tema aqui para discussão e com isso trazer mais pessoas juntos, né? Então, rapidamente, eu gostaria de apresentar para todo mundo que está online o que é o Faciliter, né? Então, como eu disse, galera, esse é o primeiro núcleo, né, de facilitação do Brasil e a gente tem como objetivo criar essa comunidade ativa para facilitadores. A gente entende que o processo de facilitação, né, ou seja, construir dinâmicas para que as pessoas colaborem e resolvam problemas juntas, muitas vezes é uma jornada um tanto solitária, né? E aqui a gente está buscando construir essa comunidade. A gente sabe que tem muita gente interessada no tema, muita gente que já trabalha com isso ao redor do Brasil, em diversas empresas, e a gente também que está aqui já fez uma porção de facilitações, já conhece, já passou por muitos perrengues, e a gente quer conversar um pouco sobre isso, e para isso que o núcleo, né, o Faciliter, surgiu. Ele tem esse propósito, né, trazer esses facilitadores que o mundo de hoje precisa, né? A gente vive nesse mundo tão caótico, com tanta coisa acontecendo, mas a gente acredita que a colaboração e conseguir criar ferramentas e maneiras para que as pessoas colaborem e resolvam problemas complexos juntas seja o caminho. Ufa, muito bem. Então, hoje nós temos um convidado muito, muito especial que vai falar. Antes de eu falar do convidado, deixa eu trazer aqui algumas coisas importantes, tá, galera? Segura um pouquinho aí. A gente tem alguns links aqui para vocês clicarem. Então, só apontar o celular no QR Code sobre o nosso Instagram, sobre o nosso site. Vocês também podem entrar na comunidade de facilitadores, tá? E esses links também vão estar logo mais no nosso chat. Então, agora sim, falando sobre o nosso convidado especial, o Ricardo Doria estará aqui conosco em instantes.
E ele é um cara que apenas, né, estudou lá fora sobre facilitação, estudou sobre design thinking, conheceu, bebeu da fonte entre as pessoas que trouxeram, né, muito desse conteúdo para cá. E ele já tem um histórico, né, de um trabalho em diversas empresas, de diversas formas, em contato com times de muitos e muitos segmentos. E eles têm muita coisa legal para compartilhar com a gente. Mas ao invés de eu ficar aqui falando e falando e falando, vamos trazer aqui para o palco o Ricardo, para ele se apresentar, para dar um oi para a galera. Enquanto isso, vou dar uma olhada no chat. Então, seja bem-vindo, Ricardo. E Cheguei! E aí, meu querido, me escuta? Muito alto e bom som. Que maravilha! Cara, que honra! Obrigado pelos elogios. Mestre Leandro, cara, digo que a recíproca é verdadeira, aprendo muito contigo, as experiências que a gente teve de facilitar juntos sempre foram incríveis, um grande aprendizado, você é um puta de um exemplo, então obrigado pelas palavras e que legal, né, que estamos começando esse núcleo aí, né, o caminho de aprender a facilitar, né, ele é meio árduo e desconexo, né? Você lê uma coisa aqui, você fala um pouco sobre comportamento ali, você experimenta mais alguma coisa, você troca com outros facilitadores, mas essa estrutura de como as coisas acontecem não tá muito bem entregue ainda para as pessoas e não sei, a gente comentou algumas vezes, né, Lê, que a gente já sentiu Sim. falta também e sente falta de fazer essas trocas. Então, eu estou muito entusiasmado de ver esse núcleo se formando, assim, e agradecer a todo mundo que está por trás dele, porque eu sei que isso vai ser uma transformação nesse papel, né, nessa profissão de facilitação, né? Então, que legal estarmos começando a trabalhar com isso. Obrigado aí, todo mundo. Show de bola, Ricardo. Muito bom, cara. E olha só, já temos alguns comentários aqui no nosso chat, as pessoas já estão participando, dizendo de onde vem. Vamos lá. A gente já tem aqui, ó, a Lavínia já mandou uma boa noite, Tawane, Elias animado para essa noite, Camille mandando uma boa noite, Domingos Bernardi mandando uma boa noite. Estamos na expectativa por um tema tão importante, olha só. Temos também aqui a Michelle mandando um oi pra gente. Flávio, Micaela, tem gente, Neuci, Flávio, tem gente de tudo que é lugar, ó. O Adrian acabou de mandar animado para aprender com vocês. É isso aí então, cara. O pessoal tá super empolgado, hein? Que maravilha, querido. Eu também estou muito empolgado, viu? E a gente também está entusiasmado, né? Acho que a questão do núcleo, né, é super importante a gente destacar que a ideia não é desenhar algo em que algumas pessoas vão aprender com poucas pessoas, né? A ideia é juntar as pessoas para que todos nós possamos aprender uns com os outros, porque todo mundo tem experiências muito singulares, né? Conduzindo grupos, trabalhando soluções de problemas. Então, tô louco para aprender também com essa galera aí. Show de bola. Então, nós temos aí mais ou menos uns 50 minutos, né? Então, estamos sempre muito atentos ao cronômetro, faz parte da rotina de facilitação, mas a gente sabe que a gente tem um público aqui também que está acostumado, sabe muito bem que lidar com o tempo é uma das lições fundamentais, né? Então, vamos que vamos. Então, liga o cronômetro, meu querido. E posso começar? Qual que é a ideia? Falamos aqui já do tema de hoje? Eu acho que você quiser dar um pouco de introdução, né? Eu Tá, trouxe para a galera, né, que a gente vai falar um pouco sobre boa. conflitos e sobre coisas que podem dar errado e que a gente não conversa muito sobre isso, né? Mas eu acho que é uma boa a gente começar por aí. O que você Maravilha. acha? Então, eu acho muito legal, assim, e esse é um tema, assim, que volta e meia ainda me dá um frio na barriga, assim, quando essa questão começa a acontecer, né, e já passei por poucas e boas, você acompanhou alguns momentos e você também já passou por poucas e boas, em que a facilitação, né, começa a ter conflitos. Né? Então a gente sabe que a gente vive num mundo cheio de pessoas, todo mundo tem suas expectativas, seus medos, suas vontades, seus desejos, suas frustrações, e na hora que você junta um monte de gente para solucionar um problema, para tratar algum assunto, tudo isso vai emergir e é papel da facilitadora, né, ou do facilitador dar um jeito disso aí não do angu não desandar, né, não virar um forféu lá e de repente a gente quer que todo mundo saia, né, com uma sensação de missão cumprida, com uma sensação de ter sido ouvido e com uma sensação de ter co-criado junto, né, alguma coisa muito legal. Então esse é o tema, né, por isso que a gente acabou escolhendo esse tema de hoje, né, um tema
complexo, né? Quando a gente vai falar, quando a gente olha educação de facilitação, desenvolvimento de facilitação, é um tema que a gente desvia, a gente acaba evitando muitas vezes, assim, mas todo mundo, no fundo, tem aquele medinho, né? Aquele friozinho na barriga, né? Porque quando tudo está funcionando, quando a galera tá afim, vamos criar um produto novo, vamos desenvolver, vamos fazer um design sprint para tratar um tema que todo mundo tá afim, né? E quando o time está engatado, né? Quando os participantes estão engatados e vai funcionando, é muito legal e é até fácil facilitar, né? Você traz a próxima atividade, você traz a próxima ação, as pessoas vão se empolgando, a discussão vai acontecendo. E esse é o cenário mais comum, assim, e eu desejo, né, que todas as facilitações sejam assim, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes, questões difíceis começam a emergir, né? E daí aqui, né, eu queria fazer uma separação, né? Porque eu quero falar de um tipo de questões difíceis, tá? A gente sabe, né, que resolver problema é algo difícil, a gente sabe que tratar de temas complexos é algo difícil e não são dessas questões que eu estou falando hoje, não são as questões do objetivo da facilitação, mas às vezes as pessoas chegam na facilitação com desejos paralelos, agendas paralelas, históricos de frustração e outros temas que começam a ser trazidos ali, e a facilitadora ou o facilitador vai ter que ter um papel desafiador de fazer essa pessoa se reencaixar no trilho, ou muitas vezes fazer a pessoa se sentir ouvida, né? Fazer a pessoa se sentir percebida. Às vezes você tem conflitos entre duas pessoas no grupo, então a gente tem essas questões assim que podem muitas vezes emergir, eu já vi acontecer algumas vezes, e às vezes a coisa pode ficar muito feia. Então, nessas horas, né, nem todo facilitador sabe o que fazer. A gente vai aprendendo com o tempo, né, o que fazer nessas situações, mas tem duas técnicas, assim, que são as técnicas que estão sendo trazidas hoje aí, né, que ajudam muito, e na hora que a gente lembra delas, assim, nesses momentos, a gente consegue identificar um pouco mais o que a gente pode fazer, tá? Mas então antes da gente apresentar essas técnicas e compreender elas, eu queria falar um pouco sobre esse cenário, tá? Então, no processo do design, né, quando a gente fala de design thinking, desenvolvimento de soluções, tal, eu costumo brincar, né? A gente costuma brincar que como é que eu posso dizer? As pessoas, tudo é tensão, né? A gente recebe a tensão de uma maneira muito positiva, né? A gente espera que tensão aconteça. Então a gente sabe que se nós não tivermos tensão na nossa vida, a gente não levanta da nossa cama pela manhã, né? Todos estão assistindo essa live por algum tipo de tensão. Todos levantaram, escovaram os dentes por algum tipo de tensão. E essa tensão é um desejo de que as coisas melhorem, é um desejo de ter alguma coisa na sua vida, é um desejo de receber uma promoção, é um desejo de brilhar, né? Tudo isso são tensões e tensões são muito positivas. O design enxerga as tensões como algo muito positivo. As tensões motivam o design thinking, as tensões motivam o design sprint. Porém, às vezes as tensões não são aquelas tensões que a gente gostaria, né? E daí, que tensões, né, podem estar surgindo naquele grupo? Assim? Então, eu já vi situações, né, em que de repente uma pessoa começa a monopolizar o grupo e trazer outros temas e trazer frustrações. Eu já vi situações em que pessoas começam a sabotar a atividade que está acontecendo, né? Eu já vi situações em que uma pessoa começa a sabotar a outra, um participante começa a sabotar o outro, começa a, enfim, expressar fisicamente, mentalmente, verbalmente a sua insatisfação com as falas de pessoas, né? Começam a expressar raiva, começam a expressar tristeza, né? As pessoas podem chorar, né? A gente não sabe o que vai acontecer num processo de facilitação. E o que eu costumo perceber, assim, é que muitas vezes, quando essas coisas surgem, esse é um pedido, né? Quando a questão começa a surgir, é praticamente um pedido de atenção, né? Então não é sobre a atenção do design, né? É sobre o pedido de que a pessoa precisa ser ouvido, né? Então, muitas vezes a pessoa não teve a oportunidade de ser ouvida até o momento, ou ela não percebeu que tinha sido ouvida, né? E daí a pessoa começa a repetir demais aquele assunto, porque ela ainda sente que não foi considerada, né? Então, e é péssimo, né? Todo mundo já passou por isso, todo mundo em algum momento da vida se sentiu não ouvida ou não ouvido, né? E daí essa não é a atenção que a gente quer
num sprint, né? Essa é uma atenção que a gente não quer. A gente quer a atenção do produto, a gente quer a atenção da solução, a gente quer a atenção do design thinking. A gente não quer a atenção de uma pessoa precisar ficar repetindo ou expressando ou trazendo tom, né, para se sentir ouvida. Então daí isso e muitas vezes, né, só da pessoa ser ouvida o conflito já se desliga, né? Ou só da pessoa ser compreendida, né? A gente não precisa concordar com ela, o grupo não precisa concordar, mas se a pessoa perceber que ela está sendo ouvida, essa tensão vai se desligar. E daí para isso, né, eu tive uma oportunidade muito legal, assim, muitos anos atrás, no começo da minha carreira, de trabalhar na Disney, né, que é essa grande indústria de entretenimento e tal, e eles têm um método, né, eles treinam as pessoas para na hora que você está tendo um conflito com um hóspede, que eles chamam, né, um guest, que é a pessoa que está participando do parque, está sendo recebida lá, como que você faz para desativar esse conflito, né? Então, geralmente, quando você começa a ter esse conflito de tensão, entrando muito rápido, né, nessa brincadeira da neurociência, assim, que não é exatamente meu terreno de expertise, as pessoas começam a se tornar mais, entre aspas, reptilianas, né? Isso não significa que você vai se tornar um réptil ou que você tem um cérebro de réptil na sua cabeça, como algumas pessoas dizem, mas você começa a assumir um papel de lutar ou correr. Né? E a gente precisa, de alguma forma, se a gente começa a perceber que a pessoa está num momento reptiliano, a gente precisa, de alguma forma, tirar ela dali. Né, tirar do lutar ou correr. E qual que é? Esse é um fenômeno que acontece chamado amígdala hijack, né? A amígdala da pessoa, que é uma parte primitiva do cérebro, sequestra, né, o racional, sequestra a lógica do pensamento da pessoa. E de repente ela acontece com a gente, né, com todo mundo, você fica com sangue nos olhos, né? Ou seja, você fecha teu campo de visão, você só pensa numa coisa, tal, e isso atrapalha muito se uma pessoa está nesse modelo reptiliano dentro de um processo de facilitação que ela precisa co-criar, ela precisa estar lá no cérebro mamal, no cérebro racional, né? Então, a melhor forma de fazer isso é através uma das formas, né, é através de um método da Disney que eles chamam de método HERD, né, e a Disney, eles gostam muito de usar esses acrônimos. Eu acho que é muito legal porque ele ajuda a gente a memorizar, né, a compreender o que está acontecendo, mas de fato dá para a gente treinar esse método, você não precisa lembrar quais são as palavras, mas é entender o passo a passo, né, compreender como que a gente faz. Então, se a pessoa está lá como a gente chama, né, engatilhado, ou se o grupo está começando a ficar engatilhado, muitas vezes tem mais de uma pessoa ali, o que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente pode desarmar esse processo, né, através do herd? Primeiro, né, o H, né, hear. Primeira coisa, em vez de a gente tentar falar, né, a gente precisa muito ouvir. Por que isso? Porque dentro do processo reptiliano, quando a pessoa está reptiliana, ela, ela tá ela tá muito, né, travada no lutar ou correr, e quando você precisa explicar alguma coisa, você não consegue estar reptiliano. Então, se a gente pede para alguém explicar algo, ela precisa ir para a lógica do racional, ou precisa ir para a lógica do emocional dela. Então, quando a gente pergunta, né, em vez de vamos dizer assim, tirar o tom, ou em vez de fazer afirmações, perguntar, nossa, e especialmente com perguntas abertas, né? Nossa, você pode me explicar o que você está enxergando? Vamos ouvir o que você tem para falar? E de repente a pessoa começa a tentar falar, né? E na hora que você começa a tentar falar, você começa a racionalizar, e de repente, quando você está racionalizando, você está encaixando as coisas, e você percebe que as pessoas estão te ouvindo com atenção, né? E daí, de repente, você começa a desligar o teu gatilho reptiliano, você começa a ir para um caminho em que dali a gente pode co-criar soluções, né? Daí, depois a gente escutar a pessoa, né? Ela vai se acalmando, né? Ou as pessoas que estão ali envolvidas, né? A gente tem um processo de empatizar, né? Ninguém gosta de... A gente não precisa concordar com a pessoa, mas a gente precisa empatizar. Reconhecer que o sentimento que a pessoa está trazendo, ou a percepção que ela está trazendo, também é legítima. Né? A gente não está buscando verdade, não está querendo dizer que o sentimento é verdadeiro ou o que ela está dizendo é verdade, mas é tudo muito legítimo. Né? Então, como é que a gente empatiza? Né? Para assim, nossa, cara, que ruim você estar se sentindo assim. Ou, nossa, que
imagino como você está pensando, né? Se você, do jeito que está falando, eu estou percebendo como está frustrado e eu imagino que deva estar sendo muito tenso estar dessa forma, né? Então a gente reconhecer o sentimento ou aquela questão que está sendo trazida como algo legítimo, né? E daí na hora que a gente empatiza, né? Você desliga um pouco do conflito. E daí tem uma terceira etapa, né? Que é a etapa do apologize, ou desculpar-se. Não porque você tem toda a culpa e a pessoa não tem culpa, né? Mas fala assim, putz, eu sinto muito. Você pode colocar a tua intenção, né? Olha, a intenção não é essa, ou eu tenho certeza que se você está se sentindo assim, não era esse o objetivo. Então eu sinto muito, porém, o que que a gente pode fazer? E é muito importante perguntar, tá? O que que a gente pode fazer para esse problema ir embora? Né? E daí aqui, né, tipo, em vez de sugerir soluções, a gente pergunta. Porque daí, se a gente consegue fazer a pergunta, percebe que a gente está falando muito mais sobre perguntar, muito mais sobre ouvir, né? Então a pessoa tá estressada, né? Tá incomodada com a presença de alguém na facilitação, ou preocupada com um tema que está sendo tratado. Você pergunta, tá, e o que que a gente poderia fazer para essa tua angústia, para esse teu incômodo ir embora? E daí a pessoa vai responder alguma coisa, né? Só que na hora que ela responde, ela se escuta também. Então ela pode falar assim: não, a gente tinha que mandar esse participante embora, né? Daí ela percebe, né, que não está mandando muito bem, né? Hoje tinha que parar de falar sobre esse assunto, né? E daí na hora que a pessoa começa a sugerir coisas, ela começa a perceber a sugestão dela e começa a perceber se faz sentido. E não significa que que a gente tem que atender a sugestão, mas só compreender a sugestão. E daí depois que a pessoa sugere, a gente pode falar assim, putz, mas como o objetivo aqui é esse e tal, acho que essa solução a gente não consegue aplicar. Mas o que mais a gente pode fazer? O que você acha que a gente poderia fazer, considerando que isso não dá, mas para resolver esse problema, para fazer esse problema ir embora? E daí você percebe que quando você está fazendo isso, está começando um processo de design, né? How might we, né? Como nós poderíamos? Para quem sabe do design thinking, né? Tem um momento em que você está tentando transformar o problema em solução, né? Quando você percebeu o problema e você está tentando transformar em solução, em inglês, né? Você faz a técnica do how might we, né? Então, como nós poderíamos? Então, o que a gente poderia fazer para esse problema ir embora, né? Essa é a grande pergunta. E daí deixa a pessoa sugerir. Né? E vai conversando sobre cada um dos temas. Né? Então a pessoa se sentiu, ela foi ouvida, a gente empatizou e reconheceu que o que ela está trazendo é legítimo e a gente está tentando trazer propostas de como resolver. Daí, depois que a gente traz essas propostas, é óbvio, né, que daí a gente já está discutindo um terreno de solução, esperamos, né? E na hora que você está discutindo um terreno de solução, você está num terreno muito fértil para um processo de facilitação, para um processo de design, né? Porque depois que a pessoa propõe a solução, daí você pode, né, falar, então vamos ouvir do grupo, né? Essa solução, será que funciona? Quem mais? Mas então o que mais a gente pode fazer? O que vocês sugerem? E de repente você desligou aquele gatilho e você voltou essa conversa para o grupo. E daí, claro, né? Depois de trazer essa questão do resolver de volta, pode acontecer de surgir um novo gatilho ali, uma nova questão quando você está num conflito muito grande, você está tendo que mediar algo muito crítico e muitas vezes a gente é convidado para isso, assim, tem clientes de facilitação que chegam para mim e falam, Ricardo, a gente está com um problema seríssimo de conflito e a gente precisa de um facilitador externo para trabalhar soluções para esse conflito, porque são conflitos bem complexos, né? Que as pessoas estão envolvidas, tal. Então, às vezes você é contratado ou contratado justamente para mexer nessas feridas e tentar levantar o escopo das soluções. Então, pode acontecer de novo de você ter que voltar. Então, beleza. Alguém falou mais alguma coisa, então vamos ouvir. Daí empatiza de novo. Nossa, putz, mas esse sentimento, essa percepção, eu imagino como você está se sentindo olhando dessa forma, né? Então a gente traz essa questão de volta. Nossa, não era para ter isso, vamos entender melhor, o objetivo não é esse, eu tenho certeza que está todo mundo aqui, né, com a melhor das intenções, então o que a gente poderia fazer para resolver isso? E pode acontecer de você ter que entrar em diversos ciclos de herd, né, ainda não faltou o D ainda, eu sei, mas pode acontecer de você ficar indo de problema, solução, problema, solução, problema, solução, muitas vezes,
Só que cada vez que você vai fazendo isso com o grupo, né, você vai depurando um pouco mais. Porque você vai mapeando o campo de possibilidade, você vai mapeando o campo de solução, até uma hora que você já ouviu tudo, e daí, agora, vamos tentar diagnosticar. Vamos tentar, né, encontrar, né, o que está acontecendo de fato. Vamos tentar compreender. E daí aqui, né, tem algumas regras que eu gosto de trazer nesse momento. Assim, uma delas é proposta por um cara chamado Gino Wickman, que eu acho um gênio, assim, um criador da metodologia EOS, que ele fala, ele em algum momento ele traz assim: então vamos tentar levantar, né, soluções ou tentar identificar qual é a causa raiz, mas a gente não pode repetir. Né, o que está colocado, não pode repetir, porque repetir é politicagem. Né? Então a gente vai expressando, até que todo mundo concorde, né, com alguma coisa. E daí, né, o concordar. E aí, Lê, apareceu aí, meu querido? Algum comentário, meu rei? Muito, muito bem. Não, eu estava ouvindo aqui, eu não queria te interromper, mas já que eu entrei entrando, vamos lá. Já que eu já cheguei, é, tem uma coisa que eu aprendi, inclusive vendo você facilitar e depois eu apliquei, que eu acho que é um jeito até de materializar um pouco mais, assim, algumas essas questões, né? Que é aquela coisa de que muitas vezes você tem muitas pessoas para chegar em uma conclusão só e nem todo mundo vai concordar, né, com aquilo. Sim. Você vai olhar para aquilo e vai falar, pessoal, pensa em A, pensa em B, cada um pensa num caminho, não é necessariamente que o caminho está errado ou certo, né? Mas é o caminho que a pessoa pensa. Mas em algum momento algum caminho precisa ser tomado. Sim. E eu lembro dessa frase, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei chocado porque ela é tão óbvia quanto ela é profunda. Uhum. Que é o seguinte, né? As pessoas olham para aquilo e falam, bom, eu não concordo totalmente com isso, né? Mas eu vou comprar, sabe? Eu vou conviver, eu vou Eu levar isso posso comigo. conviver. Perfeito. Cara, eu escutei isso, ó, também não é minha, tá? Eu escutei de uma facilitadora de Washington no encontro do Fórum Econômico Mundial. Ela estava tentando, dentro de uma comunidade do Fórum Econômico Mundial, definir quais eram os valores dessa comunidade. E daí ela falou assim: a gente precisa chegar num consenso. Mas numa facilitação, o consenso não é todo mundo concordar com tudo, porque você não consegue isso nem na sua casa. Né? Que todo mundo concorde com tudo. Então ela falou assim: o consenso nessa comunidade é I can live with it and I can support it, né? Que é tipo, eu consigo conviver com isso e eu consigo apoiar isso. Isso é consenso. Então você não vai concordar 100% com tudo, mas se você conseguir conviver com o que está sendo estabelecido, o que está sendo combinado, e se você conseguir apoiar isso, né, como algo valioso para aquele grupo, você tem o consenso. E daí é importante, né, dos participantes, eu gosto, você falou, né, que eu falo sobre isso, você também, eu gosto de trazer isso quando você começa a ter um embate de possibilidades ou de conflito ali, porque as pessoas começam a compreender que não é sobre elas, né, necessariamente tudo que elas querem, mas é sobre onde aquele grupo vai chegar junto. Né? É uma E a visão gente só muito precisa. madura, né? Uhum, sim. Então, cara, você consegue conviver com isso? Daí, às vezes a gente faz a pergunta, né, Lê? Então, alguém não. Depois que alguém declara uma solução, tá todo mundo em silêncio, né? Você pergunta assim: alguém não pode conviver com isso? Ou não pode apoiar isso? Né? Daí você já tá funilando na solução. E daí pode ser que alguém me levante a mão. Só que daí, na hora que a pessoa levanta a mão, não, eu não posso conviver por causa desse ponto. Daí você não está mais tratando toda a questão. Você está tratando o ponto daquela pessoa, né? Então vamos tentar resolver esse ponto específico, que a pessoa não pode conviver. Então você pega de um cenário, né, de diverge, né? Tipo, de divergência grande, todas as possibilidades, você começa a converger para a solução principal, assim, né? Isso fazendo todo mundo se sentir ouvido, né? Todo mundo empatizado, e a gente vê, né, Lê, isso é transformador, assim, quando você tem um facilitador ou uma facilitadora conduzindo um grupo através desse tipo de método, assim, né, você consegue ver que de repente as pessoas entenderam que fazem parte, estão no mesmo barco, né? Estamos todos no mesmo barco. E o barco não é uma lancha só para você, né? É um barco que está todo mundo junto, todo mundo atuando. Boa, Lê. Então, que legal, cara. Muito bom a tua colocação aí. Lembrou de várias histórias, meu rei. Algumas, né? Algumas. E posso fazer um pequeno parênteses aqui, porque a gente tem dois comentários muito legais aqui para trazer, pelo menos um aqui, que o Flávio trouxe logo no começo da live aqui. Ele falou o seguinte, né? Ó, espero aprender muito hoje, né? E na semana que vem eu vou facilitar em um time que é um campo minado. E o objetivo do workshop é delicado. Então, muitas possibilidades de conflitos para acontecer. Então,
é algo que, né, precisamos falar sobre. Então, Flávio, acho que ninguém contrata gente para resolver um problema que era bem fácil de resolver, né? Senão você não precisa de um facilitador externo. Então, de fato, Flávio, acho que trazer esse tema, né, talvez para esse grupo, assim, beleza, então vamos escutar, daí você empatiza, e você como exemplo, né, como quem está conduzindo, tem muito esse papel do exemplo, de se colocar, de legitimar as falas, e daí depois, né, trazer talvez esse momento do consenso, assim, guarda a carta de puxar o consenso para a hora certa ali, né? Consigo conviver, consigo apoiar e dá-lhe. Boa, excelente comentário. E desejamos muita sorte, né, Lê, nessa facilitação aí. Depois, não sei se está no grupo do WhatsApp ali, estamos criando, né? Temos a gente está puxando galera para um grupo de WhatsApp. Enfim, quem não tiver aí, depois a gente manda link e acho que tem um QR Code ali também que a gente mostrou. Então, quem não tiver no grupo, entra, e o Flávio, se tiver lá, daí depois conta pra gente como é que foi. Porque eu acho que a ideia desse grupo é justamente isso. A pessoa, já mandaram ali o link da comunidade. A ideia da pessoa, né, conseguir no grupo compartilhar também e a gente aprender com todo mundo. Bueno, Muito muito bom. bem. Seguindo, então? Seguimos, meu rei, porque tem mais um tema e esse segundo tema eu guardei o melhor pro final, porque esse aqui é uma paixão minha, cara, e que eu quero tratar aqui. Então, que é a questão da disputa, né? Às vezes a gente entra, né, em processo de facilitação que, cara, você começa a perceber que você está tendo disputa de pessoas, né? As pessoas estão num momento relacional ali em que talvez elas tenham identificado, né, umas nas outras um vilão, né? Tenham identificado um inimigo, né? Alguma coisa assim. E isso para um processo de facilitação é um pênalti, né? Você não consegue facilitar uma solução de um grupo se as pessoas estão se enxergando como inimigas, né? Ou como polos opostos. Então, qual que é a questão aqui? Daí eu quero trazer um frame, né, de pensamento de um psicólogo muito legal chamado Karpman. E ele fala muito do temido triângulo dramático, que é quando as pessoas começam a entrar nessa ilusão dramática de que elas são uma vítima, existe um vilão, né? Ou que está acontecendo isso entre outras duas pessoas, né? Existe uma pessoa que é uma vítima, existe uma outra pessoa que é um vilão. Então, esse é o temido triângulo dramático do Karpman. Assim, se vocês colocarem no Google Images aí de vocês, sem sair da live, né? O temido triângulo dramático, ou The Dreaded Drama Triangle, né? Você vai identificar isso aqui. Então, e esse temido triângulo dramático é uma coisa que a gente cria muitas vezes na nossa vida, assim, não importa se é na nossa família, a mãe, o filho e o pai, não importa se é o chefe, o colega e o outro colega, de alguma forma a gente acaba se enfiando, acaba entrando no temido triângulo dramático aí. Então eu coloquei uns personagens aí que todo mundo conhece, né? O Batman, o super-herói, o Darth Vader, o super-vilão, né? E uma pessoa que está afundando ali. Então o temido triângulo dramático se forma, né? Mais ou menos dessa forma, né? A gente tende a procurar no mundo vilões e heróis, né? Como se as pessoas tivessem maldade ou bondade em excesso, né? E no fim das contas todo mundo só está tentando viver a melhor vida para si mesmo, né? E para os outros. Só que no fim das contas a gente acaba entrando em posições ali que geram esses conflitos, né? Então, duas áreas do mesmo negócio, de repente começa uma área a perceber que aquela área é uma vilã, ela está tentando dificultar a nossa vida, ou aquele gestor é um herói, porque ele está tentando nos salvar, né? E de fato isso não acontece, está todo mundo ali com as suas agendas, com o seu olhar de o que pode ser melhor para todo mundo, né? Então, mas a gente faz isso. E daí como que funciona o temido triângulo dramático? Então, geralmente surge um conflito entre duas pessoas e de repente, né, você cria essa imagem na sua cabeça de que existe um vilão, uma pessoa má, que está dificultando, que tá fazendo aquilo de propósito para dificultar as coisas, né? E do outro lado existe uma vítima, né? Que é uma pessoa ou um grupo que está sofrendo nas mãos desse vilão, né? E daí, de repente, surge, né, uma outra pessoa, uma outra área, alguma coisa assim, que é um herói, que identifica aquilo e começa a tentar bater no vilão para salvar a vítima, né? E de repente você cria esse triângulo dramático aí, e toda vez que você cria esse triângulo dramático, você entra num loop de desconstrução do grupo, que pode ser
super pênalti para tua facilitação. Né? Uma pessoa tentando salvar a outra, que está sofrendo algum tipo de ataque de um vilão e tal. Quando você e eu espero, né? Eu acho que vai acontecer. Vocês, facilitadoras e facilitadores que estão assistindo, a próxima facilitação que vocês forem entrar, vocês vão ver que só de vocês olharem, terem olhado para esse frame e entendido, vocês vão começar a perceber triângulos dramáticos se formando, assim. E a gente sempre acha, né, que a gente tem que fortalecer o herói, enfraquecer o vilão, salvar a vítima. Só que isso vai desmontar o grupo, né? Porque não existe, de fato, esse herói, não existe, de fato, esse vilão, não existe, de fato, essa vítima. Tá todo mundo ali no grupo tentando resolver de alguma forma, né, através do diálogo. Então você precisa criar uma dinâmica de empoderamento dessas pessoas e desse grupo, porque ninguém quer ser vilão na vida, todo mundo quer ser herói, mas ninguém deveria querer ser herói, e ninguém quer ser vítima, né? Então o Karpman ele propõe, né, a dinâmica do empoderamento, né, o The Empowerment Dynamics, né? O que é a dinâmica do empoderamento? É como que você vai desmontar esse temido triângulo dramático aqui. Né? E qual que é e eu já vou explicar como que a gente vai fazer isso, tá? E facilitador precisa fazer isso às vezes várias vezes ao longo de uma facilitação mais conflituosa. Então como que vai acontecer, né? Geralmente a posição da vítima, apesar de parecer uma posição muito ruim, às vezes é muito desejada pelas pessoas, né? Vamos entre nós aqui, né, tratar esse assunto. Às vezes ser vítima é confortável pra caramba. Né? Porque de repente existe um poder maior te atacando, de repente tudo que não está acontecendo para você, tudo que você não está conseguindo fazer é culpa do exterior, né? De uma pessoa externa, e de repente ser vítima é muito confortável. A gente conhece pessoas, né? Vocês também conhecem pessoas que se colocam no papel de vítima com muita facilidade, e nisso, né, elas conseguem justificar muitas coisas da vida delas, né? Ou do processo de trabalho delas, ou do que está acontecendo no grupo. Então, tem pessoas que buscam, né, vilões e se colocar como vítimas. Né? Ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas muito motivadas, às vezes, pelo próprio ego, pela própria percepção de si, que querem ser heróis. Então, quando elas veem alguém se colocando como vítima, elas querem ajudar, porque a vítima é indefesa, coitadinha. Ela é muito fraca, né? Ela é muito vulnerável, então eu preciso salvar ela. E como é que o herói tenta salvar a vítima? Ele entra na frente da vítima e enfrenta o vilão. Né? E na hora que ele entra na frente da vítima e enfrenta o vilão, cara, ele estraga o grupo. Né? Porque agora você tem um outro conflito, né? Você está tomando lados, né? Você está com um problema sério. E para o herói, né? Como eu falei, para a vítima é bom ser vítima. Para o herói também é bom ser herói, porque sobe teu ego, né? Não, eu estou ajudando, eu sou poderoso, eu tenho força, eu tenho mais força, me percebo como melhor, me percebo como a altura desse vilão aqui, né? Então, na hora que isso acontece também, você cria um outro tipo de conflito. E coitado do vilão, galera. Por quê? Porque o vilão em si, ele não tinha, né, a vontade de ser vilão. Às vezes ele só está tentando fazer uma regra ser cumprida, às vezes ele só está tentando fazer um negócio acontecer, né? Às vezes ele tá. E de repente ele só está tentando, ele se percebendo como vítima, às vezes, tentando colocar alguma coisa que ele já está oprimido e frustrado, né? Então, de repente, esse vilão aí, ele também está sob pressão. E daí, quando você cria essa dinâmica, de repente o vilão começa a se tornar mais vilão, porque ele começa a tentar se defender também, o herói começa a se tornar mais herói, a vítima mais vítima, e ninguém consegue sair desse atoleiro social. Então você já viu isso acontecer em relacionamentos, você já viu isso acontecer entre amigos, você já viu isso acontecer pra caramba no trabalho, de repente um colega arranja confusão com o outro e alguém assume o lado e vai lá tirar satisfação, ou vai lá tentar resolver, né? E de repente você cria essa dinâmica. E muitas vezes na melhor das intenções. Já vi várias vezes pessoas assumirem o papel do herói na melhor das intenções, né? Mas você está enfraquecendo a vítima, desempoderando ela e você está crucificando, né? Tá atacando um vilão. Né? Então você não tá, você está indo contra o grupo, você está indo contra o seu time, né? Aquele time que está sendo facilitado, né? Aquele time de makers que está resolvendo os problemas, que deveria estar resolvendo os problemas. Então, qual que é a dinâmica do empoderamento? Você assume outros papéis, tá? Então percebam que de repente o triângulo virou ao contrário e a vítima que estava lá embaixo, ela subiu nesse triângulo, tá? Então, e a vítima mudou. Agora ela não é mais uma vítima.
ela é um criador. Quem vai criar a própria solução é a vítima, né? E como que você faz isso, né? Como facilitador? Você vai perguntar. Então, o que será que você pode fazer para não acontecer mais essa situação? Né? É uma pergunta, né? Ah, então, mas é que as pessoas ficam me sobrecarregando e agora eu tô com muita responsabilidade e tal. Tá, mas o que você pode fazer para não acontecer mais essa situação? Na hora que a gente traz essa pergunta, né, a gente convida a vítima, ela não é desempoderada, a gente empodera ela. Ela pode fazer alguma coisa, mesmo se ela pedir ajuda, né? Ela pode fazer. Então a pessoa, durante a facilitação, muitas vezes, né, você está fazendo um design thinking para desenvolver um produto e a área de customer success começa a ficar incomodada com o caminho que o produto está indo. Pô, mas vai dar muito problema para a gente e tal. Legal, interessante, mas o que você pode fazer para resolver essa situação? Você pode fazer internamente, você pode fazer externamente, e quando você traz esse ponto, você empodera essa vítima. Já o herói, ele se transforma nesse apitinho aqui, ó, que vocês estão vendo, que é o treinador, né? Em vez do herói ir lá e tirar a vítima da frente e entrar na frente, ele vai começar a orientar essa vítima, se ele quer ajudar. Não, então acho que você poderia fazer assim. Ah, mas eu tô com medo. Não, vai lá, eu tô junto contigo, né? Então você não tira a pessoa do papel dela, né? Você permite, né? Você empodera ela, você ajuda ela a seguir o papel dela, né? E o vilão, nesse momento, ele também não pode ser visto como um vilão. Ele tem que ser visto como um desafiador, porque ele está trazendo um desafio, né? Às vezes é uma crítica, às vezes é uma barreira, né, que ele está apontando, então é um desafio. E daí, se você está sendo colocado ou colocado como vilão, você coloca assim, gente, peraí, eu não sou vilão. Eu estou trazendo um problema, um desafio, que eu acho que todos nós temos. Né, o que você tem. Né? E na hora que a gente faz isso, de repente, percebe, cara, se você tem um desafio, se você tem um criador e alguma pessoa que está ali para apoiar, temos um time resolvendo um problema, cara. Né? Então aí, né? Só que quem que conseguiu fazer essa transformação, às vezes é o facilitador ou a facilitadora que vai ter que fazer. Percebe? Mas então é uma dinâmica de empoderamento mesmo, né? A gente vai de uma situação de conflito em que você não tem um time para uma situação invertida em que de repente você acabou de criar um time. O que você acha disso, meu querido? Cara, eu fiquei pensando em algo para trazer aqui, mas aí a Cíntia escreveu exatamente o que eu estava pensando. E eu vou trazer aqui esse comentário dela, em vez de eu falar, eu vou ler aqui o que ela trouxe, porque eu achei muito pertinente. Ela trouxe o seguinte, ó. Já vi algumas vezes pessoas serem taxadas como os vilões por estarem, olha, apenas tentando conduzir os grupos para atividades da forma mais adequada. Porém, tirava a maioria da zona de conforto. Comum, né? Aham. O vilão, ele tem apenas o propósito de resolver, né? De fazer o time andar, muitas vezes, né? Aham. Cara, ou às vezes apontar um problema que ninguém quer olhar, às vezes as pessoas. Sabe o professor Snape do Harry Potter, cara? Ele, no primeiro Harry Potter, você acha que ele é do mal, né? Você acha que ele é o vilão. Mas ele é um cara que tá muito ligado às regras, ele precisa proteger a escola, ele é o professor de arte contra as trevas, né? Então na verdade, ele tá preocupado, ele tá tentando resolver, né, as coisas. E ele é percebido como vilão, né? E as crianças ali, os adolescentes, os Harryzinhos ali, Hermione e tal, naquele momento eles estão muito como vitimazinhas, assim, né? E daí depois, de repente, surge uma dinâmica do empoderamento, né? Então, olha que legal. E Cíntia, cara, a gente vê isso demais, querida, né? Tipo, fazer as pessoas saírem da zona de conforto dói, né? E quando a gente sente dor, o nosso natural é tentar achar que tem alguma coisa errada e tem alguém que está causando isso na gente, Ou né? muitas vezes a gente não tem uma cultura tão acostumada, né, Ricardo, de ser assertivo, né? Então, a pessoa Aham, que fala diretamente, né, o que ela acha, o que ela acredita, obviamente sem faltar com respeito, nem nada assim, né? Mas nem todo mundo está acostumado a receber uma frase, né, um pedido assertivo, um apontamento. E isso muitas vezes é confundido com desrespeito, sim, você tá me tirando do meu lugar, mas simplesmente a aham, pessoa está comunicando o que ela acha, né? De uma isso. forma direta, com um propósito, né?
Aham, perfeito. E daí aqui, né, cara, é importantíssimo, você trouxe o tema do propósito, e você trouxe um outro tema antes que acho que é importantíssimo a gente destacar, cara. A intenção aqui não é legitimar abuso, né? A gente não tá falando de situações abusivas ou de situações em que, tipo, cara, não estamos falando disso, né? Então, claro que se você tem uma situação desse tipo, a gente não tá falando de Empowerment Dynamics, daí chama a polícia mesmo, porque precisamos de um herói aqui, tá tudo certo, né? Mas a gente tá falando de situações em que as pessoas são empoderadas, em que as pessoas são adultas, elas tomam decisões, elas estão num processo de facilitação, de cocriação, e de repente isso começa a surgir. Né? Então, é importante colocar isso no contexto da facilitação, né? No contexto de uma dinâmica de grupo em que o grupo está tentando resolver problema, porque daí a gente percebe também que não estamos falando de abuso aqui, a gente não está legitimando abuso, a gente acha que isso aí não pode acontecer. A gente tá, as coisas precisam acontecer com gentileza, né, gente? Então, esse ponto é muito importante, boa, Lê. E o segundo ponto que você colocou é o propósito, né? Às vezes, a falta da clareza da missão comum desse grupo pode estar fazendo eles perceberem, né, essa relação desempoderada aí. Mas quanto mais claro fica que todo mundo está trabalhando para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito, mais difícil isso acontecer também. Então, muito bem colocado. Cara, você é muito preciso nas suas falas, né, Lê? Acho que esse feedback você já ouviu de muita gente, né? Parece até que a gente ensaiou, né? Olha só que coisa. Urra! Isso aí é uma na vida, né, cara? E veja só, né, falando ainda sobre esse tema, né, de ter conversas difíceis ou de falar, né, de ser assertivo, porque pode ser confundido, obviamente, com situações muito mais delicadas enfim, a gente uma autora que você me apresentou, né, e é uma autora que a gente curte muito, né, que é a Kim Scott. Ela fala sobre franqueza radical, né, radical candor, né, não tem uma tradução bem literal, né, mas, poxa, ela fala sobre você falar, ser assertivo, mas de uma forma empática, né? De uma forma que você tem carinho, você está olhando para a pessoa de uma forma que você quer ajudar aquela pessoa, né? Então, é sobre isso, né? Sobre você ter esse cuidado, essa atenção. Então, você receber essa franqueza radical é um presente, né? Sim, acabei de colocar aqui para quem quiser buscar Radical Candor, né, em inglês, mas eu não é franqueza radical, né, que ela coloca em português. Então, Isso. galera, esse é o livro que, putz, Lê, você trouxe ele muito bem, assim, um dos livros que eu li, assim, que mais me marcou, assim, nesse processo de liderança, né, mas não só liderança formal, mas essa liderança de influenciar pessoas, que é um papel muito importante, né, da facilitação. Então, muito legal trazer, assim, e uma curiosidade, cara, tipo, a Kim Scott, né, ela montou a Academia de Liderança da Apple, montou a Academia de Liderança do Google, ela é uma super coach de CEOs hoje do Vale do Silício, assim, então, e ela não tem esse arquétipo do líder, né, que a gente está acostumado lá da década de 90, assim, você pesquisa ela no Google, aí é uma mulher, né, primeiro de tudo, né? Tipo, então, quando você pensa em líder, muitas vezes você pensa no homem. Então é uma mulher e ela tem uma cara da sua tia, assim, né? Não sei se ela tá assistindo aí, porque eu vi que a tua família tava comentando também. Mas, tipo, tem uma cara de uma tia normal, assim, ali, que é uma querida tal. E ela é uma super líder. Né? Então ela quebra muitos paradigmas, assim, e o estilo de liderança dela é muito facilitação. Quando a gente lê o livro dela, né? Acho que é muito legal da gente olhar para isso. Excelente, excelente. Olha só como a gente consegue conectar esses dois pontos, né? Porque quando a gente olha o método Herd, né? Você se Uhum. empatiza, né, com a pessoa, você tenta olhar o outro lado, se colocar um pouco no lugar, na posição daquela pessoa, do porquê que ela está agindo dessa forma, né? É uma Uhum. visão realmente, para mim, cada vez mais fica que a gente está indo para um caminho de maturidade, assim, entre as pessoas, para que o trabalho seja o foco, né? No fim das É. contas, e o time ande. Uhum. A gente precisa disso, né? Especialmente, né? O processo da facilitação é reunir um monte de stakeholders, né? Um monte de donos de um problema para tentar resolver ele junto, né? Então, se você não tem um ambiente de cocriação, um ambiente de time e não conduz os diálogos dessa forma, né? Você não vai conseguir resolver. Então, esse papel da facilitadora ou do facilitador, né? De conduzir os diálogos com ferramentas de design para resolver um problema é um papel muito desafiador. E como a gente colocou no começo, né? Quando tudo tá legal, é fácil ser um facilitador, mas quando começa a emergir essas questões que são muito presentes, daí
algumas pessoas vão saber o que fazer, outras pessoas ainda não vão, né? E esses temas, né, que a gente quer trazer agora nessa comunidade do Faciliter e no curso do Faciliter também, né, que é o curso de facilitação, que, enfim, depois quem estava no começo da live viu o vídeo ali, e estamos convidando todo mundo para quem quiser falar um pouquinho mais sobre isso também. Cara, deixa eu ver aqui, do que estava planejado aqui, dos slides, é isso. Vamos ver se a galera da plateia né? Estão aqui ao vivo, online, galera do sofá, galera que tá projetando na sua TV 4K aqui, a gente falando. O que a galera tem para falar e tem mais algum comentário? Eu acho que agora a gente pode ver o que o Ó, pessoal tá ó, comentando e podemos abrir um momento aí para dúvidas, né? O pessoal trazer algumas questões e tal. Já veio uma primeira aí, sim. olha só. Uhum. Cara, coloquei a Mi Pucci, Mi, querida, nossa, a gente te ama, Mi, então que bom que você está assistindo a gente aí. E quando algum participante triangula com o facilitador ou facilitadora, cara, isso é muito comum também. É muito comum, né? Porque de repente é o facilitador que está trazendo, ou às vezes a pessoa tem um conflito até de autoridade ali, né, com o facilitador ou facilitadora, e é muito comum de repente você ser colocado como vilão, tal. Putz, eu acho que a solução para isso é o método Herd, né? Mais uma vez, né, perceber, né, caramba, cara, eu tô sendo colocado como um vilão aqui dessa história, e a pessoa tá sendo colocada como vítima. Daí primeiro que o vilão ele tem que falar, né? Peraí, eu não sou vilão, eu tô apontando um desafio, né? Essa é a primeira coisa, né? Então, você não precisa dizer dessa forma, eu não sou vilão, eu tô apontando um desafio, mas fala assim, não, peraí, minha intenção não é deixar ninguém nervoso, não é deixar ninguém chateado, não é expor ninguém. Eu estou apontando esse problema aqui que é de todo mundo, tal. Então, só essa é a minha intenção. Mas deixa eu te ouvir, me conta o que você está sentindo, como é que você está enxergando. E daí a pessoa vai falar, né? Ah, eu estou sentindo isso porque você está fazendo isso. Leva todas as acusações, fala: Nossa, eu imagino que, putz, você deve estar muito chateado, então, sentindo dessa forma, tal. E o que eu peço desculpas, né? Apologize. E o que eu posso fazer para fazer esse problema ir embora agora? Né? Na hora que você faz essa pergunta, cara, daí a pessoa percebe que tipo isso é um fast pass para a pessoa virar creator, né? Porque você pergunta o que eu posso fazer para fazer esse problema ir embora agora e a pessoa vai ter que responder. Então ela vai ter que criar uma solução e na hora que ela cria, cocriação, né? Estamos aqui num processo de cocriação mais uma vez. Muito bem, boa, Mi. Adoramos sua pergunta aqui. Deixa eu ver como é que eu tiro agora da tela. Excelente. Inclusive, né, eu preciso falar que a Michelle Pucci é a maior professora de oratória que existe nesse Brasil. Fiz um curso com ela na aldeia e gostaria de fazer muitos mais. Ela arrasa demais. E temos um Maravilhosa. comentário do Instagram também, Ricardo. Também estamos Opa! lá na live do Instagram. Nossa, E nem sabia parece que a disso. galera comprou a sua analogia com Harry Potter, viu? Então, Ah, é? vamos ver. Galera, Vamos ver. o seguinte comentário aqui, só não veio o nome da pessoa por enquanto, mas Severus Snape, né, o Snape, é o Uhum. cara chato que trabalha nos bastidores do palco, ensinando o aluno a seguir o caminho correto. Temos vários Snapes tentando nos ajudar, mas sufocando-nos com a nossa soberba. Eita! Nossa, é verdade, né? Porque todo Hashtag mundo que é um Snape tem razão. sim, todo mundo que é um professor legal, que deixa você fazer atividade livre, né? Não te cobra nada, e daí você não aprende nada, e você dá nota 10 para esse professor, né? O Snape não. O Snape ele tá lá, cara, eu quero que vocês se desenvolvam, né? Ele é severo, né? Como o primeiro nome dele diz. Então, de fato, né? Ele é aquela pessoa que vai puxar. Isso aqui quando a gente lembra, né? Depois, no futuro, eu costumo brincar assim que no médio e no longo prazo, a gente ser essa pessoa, né, que está assumindo esse papel de coach aqui, né, o apitinho ali, ela paga, porque no curto prazo talvez as pessoas se sintam mal, né, mas no médio e no longo prazo fica um sentimento de crescimento, de gratidão e essa percepção fica mais clara. Então, no futuro, né, lá para os finaleiras do Harry Potter, tá muito claro assim que o Snape é um cara que dá para confiar pra caramba e que ele sabe o que tá fazendo, assim, né, e se ele tá falando é porque é verdade. Né? Outra pessoa desse tipo é a nossa mãe, né? A sua mãe, a nossa mãe. A nossa mãe, ela pode dar o puxão de orelha que ela quiser em você, que você vai saber que ela tá fazendo pelo teu melhor, né? Então, e isso é muito Kim Scott, né? Porque Kim Scott fala, né, Lê? Ela fala que você tem que desafiar diretamente, né? E se importar,
né, com a pessoa. E quanto mais você se importa, mais você pode desafiar. Então, se você deixar claro que você se importa, mais você pode desafiar. Muito bom, muito bom. Temos mais uma pergunta do nosso querido Flávio, e vou trazer aqui para a tela. Nós estamos chegando, já são 8h55, então vou ler aqui essa pergunta do Flávio e nós seguimos aí com a nossa programação. O que que você acha? Pô, com certeza. Show de bola, então. Então o Flávio mandou o seguinte: Ricardo, Leandro, vocês conseguem trazer um case em que vocês perceberam e desmontaram o triângulo em uma facilitação? Cara, deixa eu lembrar. Olha, foi uma facilitação. Eu vou trazer de experiência pessoal minha, assim. Já teve situações em que eu fui contratado, né, para tratar esse tema, assim, ó, então o time tá conflitando, tem gente que tá em papel que tá errado, tal. Então eu lembrei de dois, assim. Um deles era uma facilitação para uma empresa gigante, assim, super legal, super famosa, em que eles precisavam definir um compromisso para um determinado ano lá e envolvia várias áreas. E de repente, tipo, teve área que já chegou lá, né? Falou assim, que eu imagino que o chefe da área ou alguém da área falou assim, cara, eles vão tentar fazer um negócio lá, não podemos deixar porque isso vai ferrar a gente, né? Acho que foi mais ou menos a sensação que eles trouxeram, assim. Então, na hora que essa galera chegou, ele já começou, porque vocês criaram isso, tal, não sei o que, não é bem isso. E daí, é que eu não posso entrar muito em detalhe, porque daí parece que, né, Entrega. não quero expor ninguém. Mas daí qual que era a questão aqui, né? A questão é falar assim, na hora que a pessoa tá fazendo a acusação, tá com o dedo, fala assim, cara, entendi, mas o que você acha que a gente podia fazer, assim, para fechar esse compromisso de uma maneira que resolve o teu problema? Né? Se tem alguma ideia, vamos fazer um brainstorm, pega uns post-its, vamos tentar, se isso é uma preocupação, vamos trazer, e de repente, na hora que você pega uma parede de post-it, a galera começa a trazer ideia, a coisa meio se desliga na hora, tá? Não tem nem muito esforço, assim, é um estalinho de dedo, assim, que quando você faz, funciona legal, assim, então é a pergunta, né? O que a gente pode fazer para essa questão ser resolvida, né? E a outra facilitação, desculpa, Lê, o outro tema foi um tema aqui em Curitiba, assim, também uma grande organização, eles estavam redesenhando papéis, né? E redesenho de papéis é sempre muito complexo, assim, né? Porque a pessoa ela tem algumas responsabilidades, não tem outras. O Lê, sabe, a gente já trabalhou com bastante processo de definição de papel, assim, e daí a pessoa fica com medo de assumir mais responsabilidade que ela não tinha, ou de pegar um papel chato que ninguém quer pegar, tal, né? E daí, às vezes, surgem esses conflitos também, né? Pô, mas isso aqui é a responsabilidade de tal pessoa, tal. E daí, mais uma vez, a pergunta, né? Mas o que a gente pode fazer para esse problema ir embora, né? Ou para ninguém ficar frustrado de não ter esse papel, ou ninguém ficar frustrado de tal coisa. Daí geralmente as pessoas nessa hora começam a co-criar a solução e trazem as soluções. Não sei, Flávio, se eu conseguir responder de uma maneira sem expor os nossos queridos clientes aqui também, né? Que não podemos, mas espero que tenha. É simples, tá? É um movimento simples de diálogo para fazer, de condução de diálogo. E aproveitando, né, esses exemplos, né, que você trouxe, é, o nosso papel enquanto facilitador, a gente tem um objetivo para cumprir, né? Que a gente desenhou ele antes, alinhou com o cliente, alinhou as expectativas com todo mundo, a gente tem uma missão para encerrar, né? Tem um prazo, Uhum, tem um tempo para terminar e um entregável final que tenha valor, né? uhum, Então, muitas vezes a gente entra nesse momento do disco tá arriscado, né? Algumas coisas ficam ali se desgastando, aquela discussão vai, não vai para lugar nenhum. Por isso que está ali um facilitador, uma pessoa neutra na situação, né? Em que ela vai ter o papel e vai ter assim o poder de direcionar a conversa para o outro lado. E como você disse, vamos então discutir para cá, vamos discutir para lá. E se isso aqui não está levando, isso aqui está levando a gente para onde a gente precisa chegar? Ou isso aqui está levando a gente para buraco de minhoca, né? E a alerta gente de entra no, tangente, né? a gente está entrando cada vez naquele buraco de discussão e tirando mais camadas da cebola, ou isso aqui, né, está levando a gente para onde a gente precisa ir hoje, né? Então, Sim. obviamente que a gente não vai ignorar aquilo, a gente guarda aquilo se for necessário, mas é isso aí, né? Tem que Boa, querido. o show não pode parar, né? Uhum. Acho que é importante. Vamos finalizar com esse tema aí, que já estamos no minuto final. É importante começar a facilitação pelo final, né? Estabelecer qual que é o objetivo, né? E ver se todo mundo concorda com aquele objetivo logo no começo. Porque se todo mundo concorda com o objetivo,
você consegue puxar ele de volta mais vezes. Pessoal, mas a gente concordou que o objetivo é chegar nessa solução aqui. Então, acho que a gente está desvirtuando, estamos trazendo outros temas, isso aqui é tema de outro momento, mas vamos voltar aqui para a nossa situação principal, né? Mas para isso a gente precisa ter um check-in muito bem feito, que poderia, inclusive, ser o tema da próxima live. Então, fica a dica, né, produção? Vamos pensar aí como é que a gente estrutura um processo de facilitação muito bem feitinho. Também pode ser um belo de um tema. Boa, Lê. Cara, você é incrível, velho. Eu sou incrível, você é incrível, somos incríveis, somos todos. Estamos aqui às 9 da noite, numa quinta-feira, falando sobre um tema que é muito, muito legal. Então, parabéns para todo mundo. Obrigado. Cara, então, só mandar um beijo, né? Tipo a Xuxa, assim, né? Galera, imagino que já esteja com sua programação de casa para acontecer aí. Recapitulando, né? Esse é o Faciliter, né? Uma comunidade que está sendo desenvolvida e está crescendo agora para que a gente consiga, né, envolver facilitadores, né, e trocar ideia, aprender uns com os outros. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo poderiam ser participantes dessa live aqui e também compartilhar suas experiências. Então, acessem o Instagram do Faciliter, né? Comecem a seguir por esse conteúdo, entrem na comunidade de WhatsApp, vamos começar a trocar por lá, trocar experiências. A gente também quer aprender com todo mundo aí, a gente sabe que todo mundo tem muito para ensinar. Então, está ativada, né? Essa foi a nossa primeira live, Lê. E tem mais alguma coisa para dizer? Só gratidão, beijo no coração para Muito todo bem, mundo. acho que só gratidão, né? Olha só que jornada muito legal que a gente passou nessa última hora, né? A gente falou sobre o núcleo de facilitação, a gente trouxe, você trouxe o exemplo do Herd, né? De como a gente quebra um pouco, né, esse ciclo de conflito, com uma forma, com propósito, e depois sobre o Triângulo do Drama, muito, muito legal os exemplos, e realmente acho que o exemplo do Harry Potter, esse mundo vai ficar na cabeça de muita gente, e já ficou na minha. Ihu. Então é isso, gente. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Um beijo no coração da galera aí. Tamo junto. Opa, temos a produção aqui, acabou de lembrar uma coisa muito importante aqui, ela falou muito grande. E o curso? E esse curso do Faciliter, como funciona? Boa. Gente, então, Lê, vamos falar do curso, né? Eu e o Lê andamos gravando aí uns vídeos em altíssima qualidade, de um monte de conteúdo legal, tá? A ideia a gente acabou trilhando um caminho, né, de facilitação e de experiências, né, de facilitação, aprendendo de várias formas, né? Você acaba lendo alguma coisa, você acaba trocando uma ideia, você acaba fazendo um curso em algum lugar, tal, mas não existe, pelo menos a gente percebia assim que não existia um grande curso ou um grande momento em que a gente poderia tipo compilar tudo isso e aprender direto da fonte, assim, né? E a nossa ideia foi passar alguns anos, talvez, compilando esse aprendizado, e agora ele está estruturado num curso chamado Faciliter, também é o mesmo nome da comunidade, para quem quiser fazer, né? Então, um curso bem profundo, com bastante troca, bastante informação, para quem quer realmente entrar de cabeça nesse universo da facilitação. Seja você um líder facilitador, que muitas vezes não precisa ser um facilitador profissional, né? Você pode ser um líder facilitador, ou facilitadoras e facilitadores profissionais, professores, facilitadores de design thinking. A ideia é juntar alunos muito bons para fazer um curso muito legal em que todo mundo troca e aprende um com o outro. Show de bola, perfeito. Mais Você pode facilitar de uma reunião, de uma hora, né? Uma pré-facilitação até desenvolver e lançar um novo produto, um novo serviço. São muitas as possibilidades, né? Exatamente. Não sei se a gente tem algum slide do curso, mas eu acho que não, né? Esse aqui é o slide da live. É isso aí. Muito bem, gente. Então essa foi a nossa live, como lidar com conflitos. Esperamos ver vocês no WhatsApp, nas outras conversas e quiçá, né, numa próxima live aí vai ser um prazer. Obrigado, Lê. Você é um cara incrível, velho. Arrasou aí. Tamo junto. Valeu, foi um prazer demais. Valeu todo mundo e até logo. Abraços para todos.